Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque desta quinta-feira, hoje dia 15 de janeiro, já estamos na metade do mês de janeiro. Mais uma atividade, um programa muito especial, trazendo como convidados, nosso ao lado aqui, o nosso coordenador do SIDOC Procon, Rafael Quaresma, e a colega jornalista Nara Assunção. Antes da gente iniciar o programa, vamos às manchetes com a jornalista Cris Chalup. Bom dia, Cris. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Sabesp admite que pode adotar rodízio de água. O Estado de São Paulo. Corrupção na Petrobras não foi estancada, diz Ministério Público Federal. A Tribuna. Habitação popular é a ideia para fixar Santista. Boc News. Ciclovia do Canal 5 está 40% concluída. Santa Portal. Novo atraso na entrega da Ponte Pêncil é anunciada pelo DER. G1 Santos e região. Tiroteio entre policial civil e PMs em praia deixa um baleado. E no portal da UOL, Justiça anula a primeira decisão e permite que Alckmin cobre sobretaxa da água em São Paulo. Fernando. Ok, Cris, obrigado. A determinação da CETESB em desativar de forma definitiva o sistema de transbordo de São Vicente-Mongaguá, em razão da falta de adequação à legislação ambiental, remete à necessidade urgente de se aprofundar a discussão sobre o que fazer com o lixo sob a ótica e ação metropolitana. Com a crescente demanda de moradores e veranistas, aliado ao consumo muitas vezes desenfreado e o respectivo descarte de produtos que poderiam ser reaproveitados muitas vezes, o cenário é cada vez mais preocupante. Portanto, já passou da hora de se discutir ações para lidar com a questão. Por não ser simpática nem atraente, mas fundamental às pessoas, acaba sendo varrida para debaixo do tapete por boa parte das administrações. Agora a jornalista Cris Chalup fala sobre a previsão do tempo, além do movimento das balsas e estradas. Cris, teremos mais calor hoje? Bom, Fernando, a previsão é de sol entre nuvens, mas de acordo com o clima-tempo deve chover à tarde e à noite. A temperatura varia entre 24 e 33 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. O tráfego é lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 5 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e com 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou então no e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição vai ao ar às 17 horas ou então assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Fernando. Ok, Cris, muito obrigado. Então, hoje o tema central são os direitos do consumidor, uma boa oportunidade para você participar. Se tiver dúvidas, pode mandar aí participar nas redes sociais ou por nosso e-mail. Voltamos logo mais no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Até lá. Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Eu sempre soube que eu queria cantar, fazer música. Eu poderia ter decidido pelo rock, MPB, funk, mas o meu coração me levou pro samba. Eu sei que mandei bem. Você que fez o Enem, pense, pesquise. É a sua oportunidade. Escolher o curso e a universidade é decidir seu futuro. E atenção para o prazo das inscrições do SISU e do ProUni. Fazer uma escolha consciente também é mandar bem. Saiba mais no site. Ministério da Educação, Governo Federal. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 15 de janeiro, trazendo como convidado o coordenador do SIDOC Procon, Rafael Quaresma, e a colega jornalista Nara Assunção. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo, mais uma edição aqui do Jornal em Foque. Afinal, direitos do consumidor sempre é uma questão muito importante por parte aí do interesse da população. E parece que temos novidades, né? Teve uma reunião ontem, né? Especialmente aos cinéfilos de plantão, que gostam de cinema e tem uma novidade interessante que foi acertada ontem. Pode explicar o que aconteceu aí nesse sentido? Claro, bom dia aos telespectadores, bom dia Fernando, bom dia Nara, é um prazer participar. Ontem, de fato, tivemos uma reunião por conta daquela polêmica envolvendo os óculos 3D, não é? Da rede Cineroxi. Desde o ano passado, nós começamos a recepcionar algumas reclamações de consumidores que questionavam a legitimidade, a legalidade na cobrança do óculos, não é? Porque até então o que se tinha para as sessões que utilizavam esse aparato era a entrega no início da sessão e a devolução ao final por parte do consumidor. E aí o Cineroxi então passou a cobrar a parte, o valor do óculos nestas sessões. E aqui é importante a gente deixar claro, primeiro, que muitos consumidores absorveram e gostaram dessa medida do Roxy, né? Principalmente em relação à questão envolvendo higiene, né? Então, muitos questionavam e reclamavam da correta higienização dos óculos que eram reutilizados por vários consumidores. No entanto, outros consumidores questionavam a possibilidade dessa cobrança porque entendiam que o óculos fazia parte do serviço que era prestado e que é oferecido pelo cinema. Então, como ele poderia cobrar o óculos, desmembrando isso de tudo aquilo que é necessário para o fornecimento do serviço ao qual ele se propõe a oferecer, não é? E desde 17 de dezembro nós mantivemos contato com o Cineroxi, primeiro com a gerente Ana, depois no dia 22 de dezembro falamos com um dos sócios, o Daniel Prata, que é colega advogado também. E nas duas oportunidades o cinema se mostrou bastante solícito a tentar encontrar uma forma de resolver a questão sem que isso gerasse uma multa, não é, para o estabelecimento e também um prejuízo aos consumidores. Por que eu digo isso, Fernando? Porque era muito fácil para a gente tratar a questão com a aplicação da multa, o que não resolveria de pronto o problema do consumidor, como também era muito fácil para o Roxy absorver esse custo aumentando o ingresso, né? O ingresso, salvo engano, é de R$ 26 para a sessão 3D, o valor cheio aos finais de semana. Durante a semana tem um escalonamento de valores e aí o preço é um pouco mais em conta. E, obviamente, a meia sessão para aqueles que fazem jus a esse benefício. Bom, então nós falaríamos aí de R$ 31, os R$ 26 mais R$ 5 do óculos. Ontem, o Daniel, representando o Cineroxi, com o André, salvo engano, que é o assessor de imprensa do cinema, eles compareceram à sede do Procon Santos. Nós convidamos o Ministério Público, o doutor Sandro tinha já um compromisso previamente agendado em São Paulo, não pôde comparecer, ficamos até de pontuá-lo, né, da reunião, e também compareceu o pessoal da Fundação Procon de São Paulo, através do núcleo regional, na pessoa do Wesley Rodrigues. E lá conversamos e debatemos esses pontos. A princípio, a ideia do cinema era aproximar o horário das sessões. Então, disponibilizar o mesmo filme na modalidade 3D, na tecnologia 3D, e de forma tradicional, lá no 2D. Isso era até um paliativo, mas de fato não resolvia, porque, segundo a dinâmica do cinema, não havia... Né? A logística não tinha como ele oportunizar os dois tipos ao mesmo tempo. Né? Então, continuava aquele impasse, porque o consumidor que fosse, por exemplo, às 19 horas e a sessão era 3D, ele não tinha como assistir a 2D. Então, o que nós falamos e aí acertamos foi o seguinte... a partir do dia 21 de janeiro e por um prazo de até 90 dias, o cinema
vai disponibilizar os óculos gratuitamente. Essa ata da reunião que foi assinada ontem por nós, pelo Procon São Paulo e também pelo cinema, será afixada nas bilheterias, na entrada dos cinemas, vale para o Roxy, para o Pátio Iporanga, não é? Nós não tratamos do Brisamar, porque o Brisamar está localizado em São Vicente, então cabe ao Procon municipal daquela cidade equacionar essa situação. Sim. E eu particularmente não tenho nem conhecimento se em São Vicente, no Brisamar, existe essa prática. O que nós sabemos, até porque o representante do cinema ontem nos falou, é que no Parque Anilinas, em Cubatão, por ser uma tecnologia diferente da que está funcionando aqui em Santos, o sistema de óculos é o anterior e, portanto, é feito esse empréstimo, sempre foi e continua sendo. Agora, em São Vicente, realmente eu não tenho o conhecimento. Mas para o Roxy e para o Pátio Iporanga, a partir do dia 21 de janeiro, portanto, nós teremos o empréstimo do modelo de óculos para aqueles consumidores que não quiserem adquirir e teremos a possibilidade da aquisição dos modelos que já vêm sendo comercializados pelo cinema para aqueles que optarem por essa modalidade. E uma situação também que nos levou a esse aspecto é que Santos é uma cidade turística, né? Então tem muitos turistas consumidores que vão ao cinema e que eram obrigados, digamos assim, a adquirir o óculos e às vezes na sua cidade natal nem cinema tem, né? Ou se tem cinema não tem 3D. Então aquele óculos não serviria para mais nada, né? Então também pontuamos isso com o representante do cinema e tivemos aí êxito, enfim, pelo menos valeu essa reunião, ela foi muito produtiva, com resultados frutíferos em benefício do consumidor. Isso eu só tinha comentado, 90 dias. E após esse prazo? Não, a princípio permanece. 90 dias nós fizemos para ter saber qual foi a receptividade, se realmente resolveu o problema e como os consumidores têm reagido a essa situação. Então, em 90 dias não é que termina, né? 90 dias a gente só senta para conversar, exatamente, porque a gente não sabe qual vai ser o impacto disso, né? Quer dizer, se a grande maioria vai optar pela utilização lá gratuita ou se vai optar pela compra. O que nós pontuamos bastante, Fernando, era a necessidade de se garantir esse livre-arbítrio do consumidor. Não é? Então, às vezes, ainda pontuei isso com o Daniel, falei, às vezes a imposição faz com que o consumidor reaja negativamente. E a partir do momento que ele tem a escolha, muitos, inclusive, eu vi até pelos sites, recebemos isso também por e-mail, muitos elogiavam, né, essa medida pela questão da higiene, etc. Enfim, então aqueles que utilizam mais talvez prefiram ter o seu óculos, aqueles que vão com uma menor frequência devem talvez optar pela utilização do óculos que é fornecido pelo cinema. Sem sombra de dúvida, até porque nem todas as redes fizeram isso, né? Então isso é importante porque a concorrência também é forte e dá essa opção efetivamente para o consumidor, né? Ele não é obrigado efetivamente a comprar. Isso lembra um pouco, Rafael, aquela ideia do estacionamento, que o cidadão vai estacionar o carro, o estacionamento já faz parte também de todo... Exatamente. E há uma discussão também em cima disso daí, né? Lá na conversa, até o pessoal do cinema falava o seguinte, bom, mas não é venda casada, porque eu não obrigo o consumidor a adquirir o óculos. E se ele tiver o óculos dele, ele pode entrar na sessão. Era um pouco diferente até do que a rede Cinemark praticava, e praticou há muitos anos atrás, em relação à pipoca, o refrigerante, que só era permitida a entrada do produto que eles comercializavam, né? Então, se o consumidor lá no shopping quisesse comprar a pipoca do térreo, que era metade do preço, ele era barrado e não podia entrar na sessão de cinema, porque só a pipoca comercializada pelo Cinemark era permitida. E ali nós tínhamos, então, uma típica venda casada. De fato, nessa postura e nessa conduta do Roxy, não se caracteriza a venda casada, porque ele não impõe, embora o óculos seja indispensável para poder assistir o filme. Agora, se eu tenho óculos, eu posso entrar. E se eu quiser assistir sem o óculos, que não vai surtir efeito nenhum, mas eu não sou barrado na entrada. Então, de fato, a questão não era da venda casada, porque tecnicamente nós não teríamos isso, mas era de impor ao consumidor um prejuízo ou ali o cinema experimentar uma vantagem maior do que a que ele já vem oferindo, né? Então uma vantagem manifestamente excessiva, que seria do inciso 5 do artigo 39. Então, para a gente não ter esse problema e também não gerar o aumento de preço, nessa forma, me parece que a gente conseguiu equacionar de forma satisfatória e tentando atender a todos os interesses a questão do óculos 3D. Muito bom, boa notícia. Lara, bom dia. Primeiramente, bom dia, Rafael, bom dia, Fernando, bom dia a todos. E realmente acho que foi uma medida importantíssima, até porque mesmo você comprando uma vez, se você esquece de levar, você vai ter que arcar com esse custo todas as vezes que você vai no cinema. E eu acho que é importante você ter a opção de repente, um dia ficar com aquele que eles te dão e devolver.
E até mudando de assunto agora, a gente estava, eu queria comentar até a questão, já que a gente está no verão, né, temporada boa e de bastante raios, né? Então eu queria que você, como que o consumidor pode se valer do seu direito caso aconteça alguma coisa? A incidência de raio aqui na região é bastante grande, em Santos é uma das maiores. Ontem a gente teve, né, acordou com aqueles trovões, raios. Sim, verdade. Enfim, a descarga elétrica às vezes acaba trazendo bastante prejuízo para o consumidor, para quem está em casa, empresas. Como que as pessoas devem lidar com isso? Qual que é o prazo de reclamação? Enfim, que direitos que ela tem quando isso acontece? Olha, Nara, nesses casos envolvendo descarga elétrica, raios, etc., é importante que o consumidor abra o protocolo conosco, né? Registre a reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, então no órgão municipal de defesa do consumidor da sua cidade, no caso de Santos, no SIDOC Procon, lá no Poupa Tempo, ou então até antes, de forma prévia, registrar essa reclamação junto à ouvidoria da concessionária da sua cidade, né? Tirando o Guarujá, salvo engano, para as demais, a CPFL é a concessionária credenciada. Eles têm um procedimento interno pautado por uma resolução da ANEEL, que é a agência reguladora, e que vai fazer com que eles verifiquem o aparelho danificado, e para isso é importante que o consumidor relate quando, como e qual aparelho foi danificado, para que eles então apresentem a solução, seja com o conserto do aparelho, seja com a substituição do aparelho, se não for possível o conserto. Eles têm um prazo de até 30 dias para fazer isso, com exceção dos produtos tidos por essenciais, não é? E a gente não tem uma definição expressa de quais são eles, mas nós poderíamos aqui pontuar seguramente a geladeira, fogão e outros que são de primeira necessidade, não é? E o consumidor, ele precisa fazer essa reclamação ou dar notoriedade, ciência, né, publicidade a esse fato no prazo de até 90 dias, que é o prazo estabelecido pelo Código para serviços duráveis. No caso, a distribuição de energia é tido como um serviço durável, porque ela é de trato sucessivo, quer dizer, todo mês eu pago, todo mês eu recebo, eu tenho à disposição a energia, não é? Então, o meu prazo é de 90 dias a partir do evento, a partir do raio, enfim, do incidente que danificou o meu aparelho, para dar ciência tanto à concessionária ou diretamente via reclamação pelo PROCON. Rafael, uma outra coisa, já iniciando a temporada de verão, que nem a Narinha falou, quer dizer, a cidade lotada, tudo. O SIDOC tem notado algum tipo de reclamação mais recorrente nesse início de ano? Tem um fato algum especial nesse início de ano em razão da temporada? Abusos de preços, ou algum tipo de situação? Até ontem eu consultei, a gente ainda não tem os dados de janeiro que estão sendo compilados e totalizados, não é? Nós temos o encerramento de 2014, até para que o telespectador queira consultar e também, daqui para frente, né, verificar isso no site da Fundação PROCON de São Paulo, que é o procon.sp.gov.br. Logo na primeira página você tem o ranking online de reclamações. E ali nesse ranking online nós temos a lista das empresas mais reclamadas no âmbito estadual e o nome das empresas, o ranking com as empresas mais reclamadas nos municípios que fazem parte da plataforma SINDEC, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, lá do Ministério da Justiça, e que interliga todos esses órgãos, né, os PROCONs estaduais e os PROCONs municipais. Santos é um dos municípios que faz parte dessa base de dados, que está no SINDEC e que, portanto, tem as reclamações totalizadas em tempo real nesse site. Bom, em 2014, nós tivemos a Vivo com 644 reclamações, numa primeira colocação aí na dianteira folgada, não é? Porque no segundo, é só o grupo Telefônica Vivo. No segundo... Não, é 2 reclamações dia, praticamente. Mais ou menos. E aí sem contar dia útil, inclusive, quer dizer, exatamente. E no segundo lugar, nós temos o grupo Claro... Embratel e NET, exatamente, porque o PROCON ele agrupa por grupo econômico, né? Então, quer dizer, entram todas essas no segundo lugar com 505 reclamações, quer dizer, já é uma diferença bastante grande, e em terceiro lugar vem o Itaú Unibanco com 281, se eu não me engano, reclamações, quer dizer, reduzindo ainda mais esse número absoluto. Então, essa verificação é possível que qualquer consumidor, qualquer interessado faça em relação ao ranking das reclamações. Para janeiro, nós temos em linhas gerais as reclamações envolvendo as teles, né? Quer dizer, isso persiste, continua até pela
quantidade de consumidores e pela gama de serviços que eles oferecem. Os problemas são dos mais variados tipos, não é? Mudança de plano sem autorização do consumidor, habilitação de linha sem solicitação do consumidor, falta de envio de fatura, cobrança de valores que são desconhecidos do consumidor, enfim. Então, nesse ponto, nós repetimos em janeiro aquilo que veio acontecendo em 2014. E com relação à temporada de verão, particularmente em Santos, nós não recepcionamos nenhum tipo de reclamação nesse sentido. Soubemos de alguns abusos ou de casos em cidades vizinhas, como Guarujá, principalmente em relação a ambulantes na orla da praia, que praticavam preços maiores ou preços tidos por abusivos. Então, isso, boa notícia, pelo menos nesse início de ano. Para a gente deixar para o próximo bloco, a gente vai já para um próximo intervalo comercial, só uma questão. As pessoas que compraram no Natal, e aí ainda tem esse período de troca nesse sentido. Eu acho que é um tema importante, até porque algumas lojas obrigam, tem gente que compra com antecedência, o Código de Defesa dá um prazo, mas enfim, às vezes muita coisa é negociada. Mas esse assunto a gente volta logo após o intervalo. Até lá. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Aquecendo os tamborins. Sábado, a partir das 6 da tarde, você fica por dentro de toda a preparação para o Carnaval 2015. Os sambas enredo, os ensaios, alegorias e fantasias. Os grandes nomes do Carnaval Santista. Todas as curiosidades dos bastidores das escolas de samba. Aquecendo os tamborins. Apoio. Artre Fiat em Santos, 3519-4000. E São Vicente, 3579-1000. Imita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Olá, estamos de volta no terceiro bloco do Jornal em Foque desta quinta-feira, trazendo como convidado e como convidados o advogado e coordenador do SIDOC Procon, Rafael Quaresma, e a colega jornalista Nara Assunção. Rafael, retomando a pergunta anterior, tivemos aí as compras de final de ano, agora começam a pipocar aí as despesas nesse sentido, mas muita gente também comprou, ganhou presente, às vezes foi viajar, tudo, e agora vai trocar. E às vezes a compra foi feita com antecedência. Como é que funciona isso daí? Aí a loja fala assim, não dá mais para trocar. Como é que funciona isso daí? Existem situações, reclamações em relação a isso? Existem reclamações nesse sentido, e o que a gente sempre orienta é para que o consumidor, ou enfim, aquele que adquirir o produto a ser presenteado, obtenha essas informações antes, né? Quer dizer, obtenha essas informações previamente. Por quê? Porque o código ele não estipula o direito líquido e certo, o direito objetivo à troca, não é? Diferentemente se o produto ou o serviço contiver algum defeito, algum vício, como diz o código. Agora, a troca imotivada, a troca pela troca, como a gente diz, né? Quer dizer, eu comprei uma gravata azul e o presenteado não gosta, ou já tem, queria uma gravata vermelha. Nesse sentido, é política da loja exercer e garantir esse direito à troca ou não. Então, é importante que se obtenha essas informações antes. E dentre as informações, justamente a levantada por você, com relação ao prazo, né? Quer dizer, eu comprei no dia 10 de dezembro. E o meu presenteado só receberá ou só recebeu o presente agora no dia 8 de janeiro, 9 de janeiro. Quer dizer, é um prazo já muito exíguo para a troca. Né? Quer dizer, ele tem até o dia 10 de janeiro, ou tinha até o dia 10 de janeiro para fazer a troca. Então, é importante essa informação
antes da aquisição. Algumas lojas, inclusive, limitam esse período, exigem o cupom fiscal, outras trabalham com uma forma de identificação visual, quer dizer, tem uma etiqueta com um código e aquilo já serve para mostrar que o produto foi comprado naquele estabelecimento ou não. Obviamente o produto não pode ter sido usado, às vezes não pode ter sido destacada a etiqueta. Então, todas essas situações e todos esses requisitos devem ser informados pela loja, porque pela lei, né, e pelo rigor da lei, a loja em si não é obrigada a efetuar a troca do presente ou a troca daquele produto que não contenha nenhum tipo de problema. Às vezes é mais uma questão de simpatia, né? Claro. Ou então para garantir o cliente do também, que... Né? Exatamente. E veja, é uma prática que está arraigada na nossa sociedade, né? Quer dizer, os nossos usos e costumes é que fazem com que o comerciante, o fornecedor, trabalhem esse direito de troca, não é? Porque a lei não permite, que eles não vão fazer. Os usos e costumes são fontes do direito também, e no direito do consumidor acaba sendo muito aplicado. E justamente, na maioria das vezes, até para que fidelize o consumidor, para que o consumidor continue utilizando aquela loja, que é adquirindo naquele estabelecimento. E aqui vamos falar a verdade também. Às vezes o que não agrada para mim vai agradar para outro consumidor e dificilmente aquele produto vai ficar empacado, né, emperrado na prateleira. Então acaba sendo realmente comercializado. Sem dúvida, Nara. Outro tema agora, acho que bastante recorrente nesse começo do ano, são as voltas às aulas, né? Material escolar, transporte para as crianças, quer dizer, tem que tomar cuidado e o SIDOC e o PROCON sempre dá algumas dicas, né? De como evitar abusos de preço, até mesmo como verificar se a lista tem itens abusivos, que eu acho que é uma das práticas mais comuns pelas escolas, né, infelizmente. Bom, nós estamos atuando aí em várias frentes em relação à volta às aulas, lista de material, mensalidade escolar, não é? Até nessa semana tive uma reunião com o secretário, o SIDOC PROCON Santos, ele está vinculado à Secretaria de Defesa da Cidadania e até numa sugestão do secretário Carlos Mota, nós idealizamos uma lista com os itens que não podem ser cobrados ou não podem ser exigidos pelas escolas, sobretudo aqueles que são de uso coletivo. Né? Então, muitos produtos ou muitos itens que figuram em lista de material são itens que devem ser fornecidos pela escola, porque dizem respeito, novamente, aqui à prestação de serviço que a escola se propõe a oferecer. Então, se a gente voltasse lá na questão do cinema e legitimasse, por exemplo, a cobrança do óculos, nesse segmento segmento educacional, né, de estabelecimento de ensino, nós então legitimaríamos a cobrança de outros insumos que fazem parte justamente da prestação de serviço do estabelecimento escolar. Bom, então nós temos já um esboço dessa lista e a gente quer ver se solta até o final da semana. O secretário Carlos Mota ficou de tratar também com a Secretaria de Educação. A ideia é fazer isso em parceria com a SEDUC, com a Secretaria de Educação, para facilitar os pais, enfim, os estudantes de um modo geral, a saber aquilo que está na lista, porque a gente não consegue verificar todas as listas de todas as escolas, mas pelo menos dando um norte, uma diretriz, os próprios pais ficam ali mais confortáveis para verificar se algum item é ou não permitido, né, ou é ou não ali abusivo. Então, só para pontuar rapidamente, mais itens de uso coletivo, nós colocamos aqui álcool gel, sabonete, papel higiênico, tinta de impressora, quer dizer, tem algumas coisas que chegam a beirar o abuso. Isso acontece? Existem? Vocês já pegaram listas? Nesse ano não. Não, sim, mas em ano passado, em anos anteriores, sim. Eu estou lá desde 2013, né? Então, em 2013 a gente chegou a ver um pouco disso, em 2014 mais. Por quê? Porque nós enviamos ofícios às escolas pedindo a lista de material, já para fazer essa verificação prévia, e também para saber qual é o percentual de reajuste aplicado no ano subsequente, né? Até porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação obriga a fixação desses pontos e também impõe ao órgão de defesa do consumidor essa medida, né? A adoção desse procedimento. Então, nós fizemos até para ter isso lá guardado, caso algum pai, caso algum consumidor tenha interesse nessa verificação. Então, isso foi feito e aí nós fizemos também com relação à lista. E em 2013, em novembro de 2013, houve uma alteração, né? Na verdade, houve a promulgação de uma lei federal
proibindo expressamente a exigência desses bens de uso coletivo. Porque antes o código já proibia, mas de forma mais subjetiva, digamos assim. Né? Não de forma... As escolas, às vezes, tinham como burlar um pouco. Mais ou menos isso. Né? Papel sulfite entra nisso também ou não? Papel sulfite, se for para utilização em atividade pedagógica escolar, pode exigir. Agora, se for para a manutenção da escola, não. E alguns faziam isso, inclusive, com relação à tinta da impressora. Não é? Então, é preciso destacar aquilo que vai ser utilizado pela criança na atividade pedagógica, e que faz parte, tudo bem, e aquilo que é cobrado pela escola, né, ou solicitado pela escola, para fazer frente às despesas administrativas. Lá, então, sei lá, envio de circular, impressão de boleto, nada disso, obviamente, pode ser cobrado. Então, esses papéis, tudo isso é custeado diretamente pela escola, ou já faz parte do custo operacional da escola. Isso vale para a escola particular e pública também? Porque algumas, a APM, enfim, algumas escolas acabam dando listas também. Sim. Né? Isso vale também para as escolas públicas, tanto municipais como estaduais, de forma geral. Sim. Então... Aliás, a ideia de se trabalhar essa lista em parceria com a SEDUC é justamente organizar, não é, e deixar regulamentado esse procedimento tanto para um segmento quanto para outro. Então, me parece que essa é a ideia, inclusive, do secretário para dar visibilidade e publicidade a essa lista. A ideia é fazer com que o maior número de pessoas tenha acesso à lista para verificar na lista da sua escola se consta algum daqueles itens ou não. O senhor comentou de boleto. O boleto me lembrou muito aqueles episódios, não sei se ainda continuam, da empresa, ela embute, ou já ela coloca lá o valor do boleto à parte, como se a cobrança fosse efetivamente feita pelo cliente, né? Isso ainda ocorre? Existem reclamações em relação a isso? Por exemplo, a conta custa X e aí mais R$3, R$4 de envio do boleto. Não, isso não pode, isso já foi até pacificado, tanto pelo judiciário, né, quanto também tem norma técnica lá, orientação técnica da Fundação Procon, proibindo e caracterizando, portanto, como prática abusiva a cobrança em apartado do boleto. Essa medida ou essas condutas tendentes a desmembrar, ramificar ou individualizar cobranças que fazem parte do mesmo segmento é tudo aquilo que o Código de Defesa do Consumidor não quer e não tolera. Não é? Então, aquilo que faz parte do serviço que é prestado, e se o boleto é necessário para consecução do serviço, não pode ser cobrado em apartado do consumidor. Então, aquele custo, obviamente, já faz parte do preço do produto, do preço do serviço adquirido pelo consumidor, mas não cobrado em apartado. Só para relembrar, mas nós tivemos um episódio no ano passado de um hospital da cidade que cobrava pela taxa de ar-condicionado. Né? E lá foi gerada a multa, e autuamos o hospital justamente sob essa ótica, né? Quer dizer, com esse mesmo raciocínio de que o ar já está instalado, o ar faz parte da acomodação do paciente no hospital e, portanto, ele não poderia pagar a mais por isso, já que aquele serviço contempla o aparelho de ar-condicionado. Deveria contemplar, pelo menos. Ou pelo menos deveria contemplar. Que é uma taxa super abusiva. Abusiva, exatamente. E até falando a questão dos hospitais, ano passado a gente teve os dados divulgados que, em relação até planos de saúde, que teve um aumento de 5 vezes nos últimos 3 anos de reclamações. Elas continuam esse ano? Ainda não tenho agora para 2015 esse número específico, né? Porque a gente sempre totaliza no mês subsequente, mas em 2014 nós tivemos sim. Né? E ali é um número para nós... não fictício, mas falando do segmento de saúde ou de plano de saúde, o PROCON nem sempre é a primeira opção do consumidor, haja vista a urgência e a necessidade que a medida impõe, requer. Né? Quer dizer, o consumidor muitas vezes já vai ao judiciário porque ali, através de liminares, enfim, antecipações de tutela, ele consegue prontamente a solução do seu caso, né? Uma negativa de cobertura, por exemplo, coisa que nós recebemos e recepcionamos quando não há urgência. Quer dizer, olha, eu preciso de um procedimento médico, mas não é urgente, pode aguardar. Então, nesses casos, quer dizer, os números já são altos e poderiam ser maiores, claro. E assim, Nara, isso é importante que o consumidor saiba também, o telespectador. O que chega para a gente é a ponta do iceberg, né? Quer dizer, assim, números gerais, só para você ter uma ideia, o telespectador também, a gente fala ali ao ano de 15 mil atendimentos. Né? Então, dá uma média, se eu não tiver ruim aqui de conta, uns 1.200,
Mais ou menos isso, acredito, né? Mais ou menos nessa variável. E que é um número absolutamente diminuto em relação à multiplicidade de relações que são praticadas no dia a dia em toda a cidade, não é? E com compra pela internet, relações eletrônicas, enfim. Então a gente sabe que o que chega ali é muito pouco. Pelo menos o que chega a gente tenta resolver. Nós até temos índices satisfatórios de conciliação que beiram aí 80%. Agora, o que a gente quer? E aí, quando eu digo a gente, é a prefeitura, enfim, o prefeito, o secretário, é aproximar ainda mais o SIDOC-PROCON da população. Nós temos, e aí é até interessante divulgar, e provavelmente para o Dia do Consumidor, 15 de março é um domingo, mas talvez no dia 16 de março, e aí em primeira mão a gente fala isso, ainda temos que fechar a agenda, ver a agenda do prefeito, secretário, etc. Mas a ideia é no dia 16 de março fazer o lançamento de um aplicativo, não é? Que seria inédito, será inédito, pelo menos em São Paulo. O PROCON do Rio de Janeiro, o PROCON Carioca tem, né? Ele tem esse aplicativo e serviu de inspiração aqui para a gente. Mas qual é a ideia? Permitir que o consumidor do seu celular, do seu smartphone, registre a reclamação, faça a denúncia. Porque a denúncia hoje até é fácil, ele consegue pelo Disque Consumidor, por e-mail, pode ser anônima, não tem problema nenhum. Não é só a denúncia que movimenta a fiscalização. Nós fizemos uma escala de fiscalização em diversos estabelecimentos, mas sempre quando há denúncia a gente vai averiguar e constatar. Agora, a reclamação é necessário o comparecimento pessoal desse consumidor lá no Poupa Tempo, e muitos não vão. Às vezes é final de semana, durante a semana vem já aquela rotina do dia a dia. Até pela burocracia, às vezes, que a pessoa sabe que espera. Né? E vamos falar a verdade, é que o processo ele não é simples, ele de fato é burocrático. Né? Quer dizer, nós temos o registro da reclamação antes como uma carta de informação preliminar, se não houver resultado, aí se gera uma reclamação fundamentada, e a partir do momento que o consumidor puder fazer isso remotamente, talvez nós consigamos aumentar esse número de reclamações. O aplicativo, a gente teve uma reunião na terça-feira, já com a equipe do Poupa Tempo, e o aplicativo já está em linhas finais, já temos as telas, os campos, então estamos já fazendo os testes. É o aplicativo do PROCON São Paulo? Ou não, só do PROCON Santos. Só do PROCON Santos, para permitir que o munícipe consumidor de Santos registre a reclamação sem a necessidade de comparecer pessoalmente ao Poupa Tempo. Sem sombra de dúvida, é um grande avanço aí nesse sentido, porque essa questão burocrática acaba sendo realmente, muitas vezes... É um entrave, né? Um entrave. O cara fala, deixa pra lá. É que lembra muito a história do flanelinha. Que o cidadão vai lá, ô doutor, pode tomar conta aqui no Rio de Janeiro, enfim, imagens aí, os caras cobrando R$50. Até agora, no final do ano, e tivemos relatos, R$50 para uma vaga, enfim. E aí o cara, para não se indispor, para não se preocupar, a dor de cabeça que prejudicar você vai ter. Às vezes todo o ambiente da família, que ele está com a família, veio, tem que esperar a polícia, tem que ir na delegacia, prestar queixa, enfim, toda uma burocracia, ele acaba deixando. Isso é um fato, então tudo que for feito para facilitar o direito do consumidor, efetivamente, exigir, assim, em relação nesse sentido, e as empresas, muitas vezes, se beneficiam nesse aspecto, fala assim, olha, é um a menos, um a mais, isso daí a maioria paga e fica mais fácil. Sem dúvida elas trabalham com esse raciocínio. Exatamente. É muito mais cômodo aí nesse aspecto. Eu particularmente tive um problema com uma operadora de telefonia celular, por exemplo, fomos pequenas causas, enfim, fomos adiante. A empresa sequer mandava advogado. E o advogado chegava lá... E não tinha proposta. Não tinha proposta, vou levar com a empresa. Enfim, eles acabaram perdendo, mas isso foi uma gota no oceano. E quanto eles a mais não ganharam em relação nesse sentido? Enfim, o consumidor tem o direito, e o que for feito para facilitar a vida dele, isso é fundamental. Nós voltamos logo mais no Jornal em Foque, último bloco, trazendo mais informações importantes sobre o direito do consumidor. Até mais. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar.
em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque desta quinta-feira, trazendo como convidado o advogado e coordenador do SIDOC Procon, Rafael Quaresma, e a colega jornalista Nara Assunção. Mas antes da gente voltar a falar sobre direitos do consumidor, tem uma informação importante de um internauta, uma dúvida do internauta, não é isso, Cris? Isso, a dúvida é da Isabela do Gonzaga. Ela afirma que costuma ver pessoas reclamando de empresas em sites como Reclame Aqui. E ela tem uma dúvida, ela quer saber se esse tipo de medida pode ajudar a ter algum retorno sobre os direitos ou não. Ou então, qual medida ela deve tomar para realizar uma reclamação e assim ser respondida, Rafael? Olha, Isabela, o Reclame Aqui, como outros sites que tratam não da reputação da empresa, mas que servem para atacar ou não a imagem da empresa, às vezes ela gera uma resposta mais imediata do que o procedimento administrativo a ser instaurado pelos órgãos de defesa do consumidor, falando aqui pelo PROCON, não é? Por quê? Porque grandes redes, elas já têm na sua organização uma área específica para verificar o que se fala daquela empresa nas redes sociais, né? Então, sei lá, Twitter, Facebook, enfim. E às vezes essa reclamação, até também pelo site Reclame Aqui, ela acaba surtindo um efeito mais imediato do que a reclamação administrativa junto aos órgãos de defesa do consumidor. Eu não estou com isso dizendo que não é para utilizar o canal do PROCON. O que eu estou dizendo é que se pode utilizar ambos concomitantemente, né? Quer dizer, aqui quanto mais melhor. A gente fala para alguns segmentos das agências reguladoras, e a agência reguladora não impede a utilização do canal PROCON, como a utilização do PROCON não impede o registro, por exemplo, na Anatel, se o assunto for telefonia, não é? Então, nesse caso do Reclame Aqui, é também uma ferramenta, um mecanismo para que o consumidor dê publicidade àquele problema que ele está enfrentando. E muitas vezes a empresa entra diretamente em contato com o consumidor sem que essa reclamação chegue ao PROCON. E contribui até que a gente mesmo, consumidor, na hora de escolher um produto, uma empresa, uma viagem, a gente consegue avaliar essa empresa por essas reclamações e acaba desistindo da compra, muitas vezes por conta desses sites, né? Ajuda o consumidor. Sim, o site da Fundação PROCON, que nós falamos antes, o procon.sp.gov.br, inclusive, ele disponibiliza uma lista de mais ou menos 300 sites não confiáveis, não recomendáveis, que são sites que gerarão, não é? Porque já geraram problemas aos consumidores. Então, também é interessante não só a verificação no Reclame Aqui, a reputação em redes sociais, mas também se aquele site não figura na lista dos sites não confiáveis da Fundação PROCON. É mais uma ferramenta, é mais um mecanismo. Agora, se for necessário o ajuizamento da reclamação, a abertura da reclamação, a consumidora deve levar os documentos pessoais e os documentos relacionados ao fato por ela questionado, né? Então, é uma cobrança indevida lá na fatura de celular, leve as faturas de celular. É um débito não reconhecido no seu extrato de conta corrente, leve o extrato de conta corrente. Enfim, quanto mais documentos ela tiver em relação a esse episódio, melhor. E aí o técnico que vai atendê-la no poupa-tempo utilizará aqueles que realmente serão necessários para a abertura da reclamação. Desculpe, Nara, mas isso é bem lembrado justamente porque esses canais alternativos, Reclame Aqui, ou na área de turismo, que isso funciona muito, no Booking, no TripAdvisor, são importantes porque uma coisa é a imagem da empresa, que obviamente ela tem temor também. À medida que muitas pessoas começam a reclamar da empresa, é sinal que alguma coisa está errada. E outros consumidores falam assim, opa, aí tem algum problema, não vou... E na área de turismo isso é muito forte em relação a isso, né? Mas ela é só um espaço de reclamação. Agora tem um espaço legal
de busca efetivamente de uma coisa concreta, que aí é um outro episódio que é importante o cidadão ter essas duas visões e participar de todas, porque ainda bem que hoje tem todas essas possibilidades. Sim, até porque um não exclui o outro. Exatamente, então, isso é importante. E quanto maior a participação, mais as empresas, de repente, se interessem e se obriguem a se modificar. Não as de telecomunicação, né? Que eu acho que é tão contraditório, né? Aliás, telecomunicação... Elas estão sempre lá em cima e parece que não mudam a maneira de atender, de resolver. É bem complicado. Na questão de telecomunicações ou das telecomunicações ali, nós tivemos um grande avanço com a privatização, não é? Então, portanto, ali com um aumento expressivo da disponibilização do serviço, né? Antes, eu me lembro não que eu já fosse advogado, mas ainda estudante, quer dizer, você inventariava a linha telefônica, aquilo tinha um valor absurdo. Depois, inclusive, quando se começou com as linhas de telefonia celular, e hoje a gente tem mais celular, ou mais linha né, de celular habilitada do que habitante propriamente. Mas essa... a estrutura física, esse que é o problema. Exatamente, ela não acompanhou essa... evolução, essa disponibilização que foi feita à população. Mais então, antenas, a verdade gera um problema. E aí a Anatel, quer dizer, enquanto agência reguladora, de certa forma, regula e intermedia tudo isso. Mas a gente sabe que é falha a questão. Né? Não falando só dos preços, os preços são também objeto de questionamento, mas sobretudo a qualidade. Tem muito consumidor que não se importa em pagar desde que pudesse efetivamente utilizar o serviço. Agora aqui a gente tem uma questão negativa em duplicidade, né? Quer dizer, você paga muito e utiliza pouco, ou utiliza mal. Então isso que me parece aí o grande complicador da história. E aí não temos uma previsão de melhora, um cenário de melhora num curto espaço de tempo. Nós tivemos aqui em Santos a questão da Vivo, lá de 2013, 2014, inclusive com a lavratura de autos de infração, eram 3 autos, 2 mantidos, 15 milhões de multa para a Vivo, que ainda não pagou, está recorrendo administrativamente, mas paralelamente a tudo isso, qual era o nosso grande anseio? Melhorar a qualidade na prestação de serviço na região. E nem isso nós conseguimos em relação às sucessivas reuniões que foram feitas, lá com participação de Ministério Público, etc. O Ministério Público, inclusive, ajuizou uma ação civil pública, está correndo, quer dizer, acho que são 20 e poucos milhões, mas o serviço continua da forma que está. Quer dizer, o nosso papel a gente tem feito, né? Tanto de consumidor quanto dos órgãos. Sim, as coisas pedindo, são lentas, né? Esse que é o problema, e é que nem, por exemplo, Boqueirão, existem trechos no Boqueirão que você está debaixo do prédio e ligar para a residência, você não consegue. Tem área de sombra, tem tudo É uma isso. coisa impressionante, não é por falta de pagamento, não é nada disso, é porque efetivamente o serviço não é executado porque é a questão técnica, ou seja, aumentou a demanda muito grande de usuários de telefonia. Agora aqui na Baixada temos uma demanda maior ainda por presença de turistas, muita gente usando celular, hoje é um produto como qualquer outro, é indispensável, né? O número de pessoas que têm celulares é cada vez mais crescente, só que as antenas, elas são limitadas, a gente não vê novas antenas, e aí obviamente tem uma capacidade técnica nesse sentido, é só ver no final do ano Réveillon, tentar as pessoas ligarem, é uma coisa impossível. Porque não consegue ligação nesse sentido, então é um fato bem importante. Rafael, você tinha comentado que a partir de fevereiro o SIDOC deixa de existir como SIDOC, vai se chamar PROCON. O que isso vai mudar efetivamente? Ou só a questão da nomenclatura? Não, é só a questão realmente da nomenclatura. Né? O SIDOC, criado em 1990, em julho de 90, 27 de julho de 90, ele se transforma agora com o nome PROCON, Proteção e Defesa do Consumidor, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, padronizando assim toda a nomenclatura e a sigla em relação aos demais municípios. Né? Quer dizer, Praia Grande tem o seu PROCON municipal, Guarujá, Cubatão, São Vicente, e Santos tinha esse órgão até de forma primitiva ou anterior a muitos outros, porém com uma outra nomenclatura. Então a ideia é simplesmente padronizar essa terminologia e facilitar com isso a identificação, a visualização por parte do munícipe e do consumidor. Nós fizemos uma pesquisa de campo lá no Poupa Tempo, que motivou inclusive a assinatura do decreto por parte do prefeito Paulo Alexandre. Porque 80%, não me lembro agora exatamente o número, mas 80%, 90% dos consumidores conheciam o nome PROCON, não conheciam o nome SIDOC, e os que conheciam achavam que o SIDOC era uma coisa e o PROCON era outra, quando na verdade é a mesma coisa. Então, para facilitar e padronizar, nós alteramos
E agora, desde agosto, esse decreto é de 5 de agosto, até 5 de fevereiro, nós temos esse período de 6 meses de transição, e a partir de fevereiro, então, fica só Procon Santos. E aí, só com uma novidade, não é? Começamos 2015, os consumidores que já foram ao Poupa Tempo, que utilizam o balcão de atendimento do Procon no Poupa Tempo, a partir deste ano, o SIDOC Procon está absorvendo o custo com as postagens das cartas. Não é? Nós recebemos algumas reclamações ou questionamentos que às vezes o valor reclamado é igual ou inferior ao valor da correspondência, porque não é uma simples correspondência, tem que ser aquela carta com aviso de recebimento, com AR, e que custa, portanto, quase R$8. Então, nós temos lá para os grandes bancos, teles, concessionárias, a chamada CIP eletrônica. O consumidor, quando é atendido no Poupa Tempo, o atendente já envia a carta ao fornecedor, e isso não gera custo algum, é em tempo real, eletronicamente, no e-mail cadastrado pelo fornecedor. Mas para aqueles que não têm ou não fizeram adesão à CIP eletrônica, nós temos o custo de R$8, R$ 7,80, e isso agora é suportado e absorvido pelo município, então o consumidor não tem esse custo. Quem se encarrega da postagem é o próprio Procon. Muito importante, então, a partir do dia 5 de fevereiro, o SIDOC, o nome SIDOC, que, conforme o Rafael tinha comentado, talvez tenha sido um dos pioneiros aí no país em termos de defesa do consumidor, né? Ficava até, inclusive, aqui no Boqueirão, ficou durante muito tempo. E ele deixa de existir como o nome SIDOC e passa a se denominar Procon Santos. E aí tem, obviamente, uma identidade aí nesse sentido, identidade visual nesse sentido. Só para a gente finalizar, que a gente tem o nosso prazo é sempre exíguo e o tema consumidor nesse sentido, é bom reforçar, por exemplo, o cidadão, quais são os canais, então, disponíveis pelo Procon, só para a gente finalizar, o horário do Poupa Tempo, como é que funciona? Para tirar as dúvidas. Para tirar as dúvidas. Olha, dúvidas, pode tirar por e-mail, né? Nós temos o e-mail do procon@santos.sp.gov.br. Nós temos o Disque Consumidor, que é uma ligação gratuita, 0800 779 0151. Esse telefone funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. E nós temos também o atendimento presencial, pode ser inclusive para esclarecimento de dúvidas, se o consumidor assim desejar, lá no Poupa Tempo, na rua João Pessoa, não é? Na Amador Bueno, enfim, João Pessoa 246, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 e sábado, das 8 às 13. Então tá, muito importante. Essas dicas, confirmando, procon@santos.sp.gov.br ou 0800 779 0151. Isso, que 151 é o número do Procon São Paulo, a gente seguiu aqui. E em breve o aplicativo, né? Quando tiver o aplicativo, aí tem mais um canal de comunicação. Vai facilitar bastante. Sem sombra de dúvida, a partir de março, então, a possibilidade do aplicativo para as pessoas também poderem ter essa agilidade nesse sentido. A gente agradece a sua participação. Infelizmente, somos limitados pelo tempo. A gente agradece, então, a participação do coordenador do SIDOC Procon, ou, em breve, só Procon, o advogado Rafael Quaresma, e a colega jornalista Nara Assunção, além da colega jornalista Cris Chalup. Tenham todos um ótimo dia e lembrando que o Jornal em Foque será representado a partir das 17 horas aqui na Santa Cecília TV, ou você pode assistir a qualquer momento, em qualquer lugar, pelos nossos canais nas redes sociais, tanto Facebook, mas principalmente pelo YouTube, em Foque Jornal. Tenham todos um bom dia. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.